Pode parecer muita informação para apenas uma questão, mas com apenas 2 conhecimentos de geometria, irás aprender a resolver esse tipo de questão em qualquer concurso ou vestibular. Vem comigo até o final. Mesmo gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e nesse vídeo eu te trago a questão 28 do último concurso de Viamão. E para resolver essa questão, eu vou te ensinar 2 conhecimentos, e são eles: perímetro de uma figura geométrica plana e semelhança de triângulo, que é o que tu precisa para resolver esse tipo de questão. E o primeiro que eu te trago é perímetro. O que seria perímetro? Na verdade, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica plana. E aí eu te trouxe esse exemplo simples, só para exemplificar, para te ter clareza do que é perímetro. Eu te trouxe esse quadrilátero, com medidas de 5, 6, 8 e 10 centímetros. E aí eu te pergunto, qual é o perímetro dessa figura plana? Na verdade, o que a gente tem que fazer? Tem que somar esses números. Então, 5 mais 6 mais 8 e mais 10, o resultado final vai ser 29. Então, logo, o perímetro dessa figura plana, ou desse quadrilátero, é 29 centímetros. E se tu achou fácil, deixa aqui nos comentários, achei fácil. E aí, outro conhecimento que eu te trago para poder resolver a questão principal é semelhança de triângulo. E aí eu te trouxe esse exemplo. Olhando esses 2 triângulos, como é que a gente sabe que eles são proporcionais ou que são semelhantes? Na verdade, para eles serem semelhantes, eles têm que ter os mesmos ângulos. O que isso quer dizer? Que eles podem mudar de tamanho, pode ser maior ou menor, não interessa, mas o ângulo vai ser sempre o mesmo. Eles vão ser, olhando os dois, vão ser iguais, só vão mudar de tamanho. Mas tem uma propriedade que é muito importante, que tu tem que saber de semelhança de triângulo, que é o seguinte, que a fração ou que a divisão dos segmentos de um triângulo para o outro vai ser sempre igual um ao outro. Por exemplo, olhando as bases, dividindo um pelo outro, tem que ser igual à divisão das outras 2 medidas dos triângulos diferentes. Olhando esse triângulo, o que a gente tem? A gente tem um triângulo de 5, 6 e 9 centímetros. E o outro triângulo de 15, 18 e 27 centímetros. E como é que eu sei que os dois são semelhantes? Se eu pegar a base 18 dividido por 6, vai dar quanto? Vai dar 3. E se pegar o lado 27 e o lado 9, dividir 27 por 9, também vai dar 3. E se pegar 15 dividido por 5, também dá 3. Então, logo, esses triângulos são semelhantes. E essa propriedade ela é muito importante para a gente poder resolver a questão principal, que é do concurso. Já que antes de resolver essa questão, tu já aprendeu o que é perímetro e o que são triângulos semelhantes, te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, até porque o YouTube, para entregar para mais pessoas, só tendo esse engajamento. Então, peço que me ajude, porque eu já estou te entregando um conteúdo valioso. E agora vamos para a questão. Senta que lá vem a história. O que a questão nos traz? Que tem um triângulo ABC, um segmento que corta esse triângulo nos pontos D e E. E claro que o mais importante nesse tipo de questão, para a gente poder resolver ou usar semelhança, é que esse segmento ele é paralelo à base BC. E essa informação ela é muito importante. Com medidas de BD 6 centímetros, DA 9 centímetros, AE Y, C 10 centímetros e BCX. E a informação que nos dá entre D e E, que vale 12 centímetros. E o que a questão quer? O perímetro dessa figura geométrica, ou seja, desse triângulo. Então, como ele quer o perímetro, ele quer a soma de todos os lados. Então, a gente tem que somar o 6, o 9, o 10, o x e o y. Só que daí, qual é o desafio? A gente tem que achar os valores de x e y. Entendeu o que eu disse? E como é que a gente pode achar os valores de x e y? Aí que entra semelhança de triângulos. E agora tu vai aprender na prática como é que a gente utiliza essa propriedade. Se tu olhar esse triângulo, imagina, a gente já está enxergando que tem o triângulo ABC, que a base vai ser x, que o lado esquerdo é 6 e 9, aí somando esses valores a gente vai ter 15 centímetros do lado desse triângulo, e do outro y mais 10, porque a gente ainda não tem o valor de y. Só que se tu olhar esse segmento que corta o triângulo, 12, se tu observar o ADE, ele também é um triângulo, com a base 12, com o lado esquerdo 9 e com o lado direito y. Agora, o que me garante que esses 2 triângulos são semelhantes, que eu posso afirmar para utilizar aquela propriedade da divisão de segmentos? Que esse segmento DE é paralelo à base do triângulo maior. E aí todo o segmento, ou retas que são paralelas, os ângulos vão ser sempre os mesmos. Aí como o ângulo do A
é comum aos dois, então a gente tem o mesmo ângulo. E dos ângulos do maior triângulo para o menor triângulo também vão ser iguais, porque a reta é paralela, o segmento é paralelo DE. Então a gente pode afirmar com toda certeza que esses dois são semelhantes. Sabendo disso, vamos aplicar a propriedade. Então eu posso pegar a base do triângulo maior e dividir pela base do triângulo menor, x sobre 12, que vai ser igual ao lado do triângulo maior esquerdo dividido pelo mesmo lado do triângulo menor, 15 sobre 9. Então fica x sobre 12 igual a 15 sobre 9. E aí o que tem que fazer? Isolar o x. Aí o 12 que está dividindo o x, ele vai para o outro lado multiplicando. Então fica 15 sobre 9 vezes 12. E aí tem diversas maneiras de resolver. Pode multiplicar o 15 vezes 12, depois dividir por 9. Ou também dá para simplificar para a conta ser um pouco mais rápida, que é o que eu vou te ensinar agora. Por exemplo, o 15 nonos a gente pode simplificar por 3. Isso é, quando a gente fala em simplificar uma fração, é dividir o número de cima e de baixo pelo mesmo valor. Então a gente pode simplificar essa fração por 3. Aí dividindo 15 por 3 vai dar 5, e o 9 dividido por 3 vai dar 3. Então fica o 5 em cima e o 3 embaixo, vezes o 12. E como tudo está multiplicando, eu posso pegar esse 12, como o número de baixo virou 3, eu posso pegar o 12 dividido por 3 direto. E 12 dividido por 3 vai dar 4. E aí, como não tem mais número embaixo, o que a gente faz? Multiplica os de cima. 5 vezes 4, 20. Então o nosso valor de x é 20. Então já achei o primeiro valor. Agora o que falta? O valor de y. Claro que concurso eles não iam deixar uma questão tão barbada, tão fácil. Então eles colocaram os y no mesmo lado. Mas bora calcular, fazendo a mesma estratégia. Então a gente pega o lado direito dividido pelo lado esquerdo, então y mais 10 sobre y, e a gente pega o outro lado, 15 sobre 9. E aí a gente tem que isolar o y, mas o que se faz quando tem um y em cima e embaixo? Então a gente pega pelo mais fácil, que o y está sozinho no denominador, e passa para o outro lado multiplicando. Aí fica y mais 10 igual a 15y sobre 9. E aí a gente pode até simplificar esse 15 nonos, dividindo por 3. E aí vai ficar y mais 10 igual a 5y sobre 3. E uma estratégia boa, sempre quando tu vê um denominador sozinho, sempre passa para o outro lado da equação, ou da igualdade, porque daí é muito mais fácil de calcular. Como, por exemplo, agora tem o 3 no denominador, então a gente tem que eliminar esse 3. Então o 3 passa para o outro lado multiplicando o y mais 10, mas lembrando, tem que multiplicar o y mais 10, todo ele, e não só o y. E aí fazer a técnica do chuveirinho, que é o 3 multiplicando o y e o 10. Então 3 vezes y vai dar 3y, e 3 vezes 10 vai dar 30. Então vai dar 3y mais 30, igual a 5y. Aí, para a gente não trabalhar com números negativos, ou tentar evitar pelo menos, a gente tem, como tem y dos dois lados, a gente tem que eliminar um dos lados o y. Tem de um lado 3y e outro lado 5y. Isso é uma dica. A gente sempre tem que eliminar o menor, só para evitar questões de números negativos. Né? Nem sempre dá certo, mas na maioria dá certo. Então, como neste caso o 3y é menor que 5y, então a gente vai tirar esse 3y, que é o quê? Subtraindo 3y, onde tem o 3y. Claro, como toda uma equação, tirei 3y de um lado, tem que tirar 3y do outro. E aí como é que fica? 30 igual a 5y menos 3y. E aí 5y menos 3y vai dar 2y. E aí para isolar o y, como o 2 está multiplicando o y, o que a gente tem que fazer? Tem que dividir por 2 esse número para poder eliminar, o y ficar sozinho. Mas como toda equação, se divide de um lado por 2, tem que dividir para o outro lado 2 também. E aí 30 dividido por 2 vai dar 15. Logo, nosso valor de y é 15. Como agora a gente já tem todos os valores, que é o 6, o 9, o 10, o 20 do x e o 15 do y, logo basta somar todos esses números para a gente achar o nosso perímetro. E somando todos eles, a gente vai ter 60 centímetros, que é o cálculo final desse perímetro. Claro que esse tipo de questão ele é uma questão simples, ele não é difícil, só que ele exige um pouco de conhecimento, tanto de semelhanças de triângulo como perímetro, e também um conhecimento de equações, conseguir resolver equações, que isso é muito importante em qualquer tipo de questão de concurso ou vestibular. Mas sabendo isso, vai muito tranquilo. Espero que tu tenha gostado, tenha aprendido muito nessa aula, e aí, para não perder o hábito, eu vou te deixar indicado um outro vídeo de matemática, para te aprender muito mais. Te vejo na próxima. Valeu!